Olá, bem-vindos às configurações do NSpace e hoje nós vamos dar continuidade aqui falando sobre fluxo. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre as etapas do fluxo e agora nós vamos falar sobre as tarefas que estarão inseridas em cada etapa. Então, aqui criada a etapa 1 e etapa 2, basta você vir na etapa correspondente, aqui em componentes, clicar em tarefas para que abra a opção aqui para você começar a criar as suas tarefas dentro daquela etapa. Para criar a primeira tarefa, aqui em criar registro, nesse botãozinho de mais, e eu vou nomeá-la, colocar a descrição dela, colocar o tipo de início e outras validações que são importantes dentro do fluxo. Hoje, nós vamos nos ater às configurações básicas. Eu vou criar a minha primeira tarefa, então eu vou chamar ela de tarefa 1 e eu vou colocar a descrição. É muito importante que vocês colocam um nome certinho, uma descrição também, por quê? Porque é assim que o usuário vai ver a tarefa na hora que ele for cumpri-la. Então, tem que ser um nome intuitivo, com uma descrição intuitiva, para que ele não tenha dúvidas sobre do que se trata aquela tarefa. Então, nesse caso, eu estou chamando de tarefa 1 e eu vou colocar aqui a descrição dessa forma. Por favor, seguir com a aprovação da tarefa 1. Feito isso, eu vou escolher qual que é meu tipo de início. Como eu estou chamando ela de tarefa 1, eu vou dizer que essa é a minha primeira tarefa da etapa. Mas eu poderia também escolher aqui que eu vou aguardar um gatilho, e aí mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre gatilho, e vocês vão entender o porquê. Então eu vou dizer que é a primeira tarefa ao entrar na etapa. Aí, nós vamos agora para a abinha de visualização de dados. Nessa visualização de dados, se você, por exemplo, habilita mostrar campos, conforme as tarefas são geradas e elas são preenchidas, né, em outras tarefas, esses campos são apresentados nessas tarefas. Então, eu sempre indico que habilite sim, né, mostrar esses campos. E aí você pode também escolher um formulário específico para que seja mostrado nessa tarefa. Então, aqui, como é a primeira tarefa, eu vou querer que mostre os dados que foram cadastrados inicialmente, que é esse cadastro de pessoa, tá? É somente isso que vocês precisam fazer. Aqui, esses outros itens também são itens que são de configurações mais avançadas e que nós não vamos passar hoje. O próximo passo, você precisa escolher qual que é a ação dessa tarefa. Aí, aqui, a gente tem a primeira opção, que é preenchimento e visualização de campos. Nós temos se é uma tarefa de envio de e-mail, de confirmação de notificação, que envia para uma API, conclusão de uma etapa, conclusão de um fluxo, se é de resposta se é para responder uma pergunta, se é para gerar um documento, revisão do documento. Nós temos muitas opções aqui. A gente vai trabalhar nesse primeiro momento com algumas das opções, são as opções primárias dentro de um fluxo. É escolher aqui preenchimento e visualização de campos. E por que é preenchimento e visualização de campos? Então, a partir do momento em que ela abrir essa tarefa, vai gerar um formulário, que eu estou chamando aqui de formulário de tarefa 1, um adendo, esses formulários precisam estar criados já, tá? Então, quando vocês estiverem criando os seus formulários, já criem também os formulários que serão utilizados nas tarefas, porque na hora que vocês vierem fazer essas configurações das tarefas, vocês não precisem parar para poder criar o formulário e assim inseri-lo dentro da tarefa, tá? Então, aqui eu já configurei, né, os meus formulários que serão utilizados, e eu vou dizer que é uma ação de preenchimento de visualização e preenchimento de campos, tá? Aqui no tempo de resposta, nada mais é, né, quanto tempo aquele usuário ele vai ter para concluir essa tarefa. E aí eu coloco se eu vou calcular a partir da criação do item, a criação da tarefa ou baseada em campo. Basicamente, vocês coloquem criação da tarefa, porque ele começa a calcular a partir do momento em que a tarefa foi gerada no sistema. E aí eu vou dizer se eu vou calcular em dias corridos, dias úteis ou em horas. Aqui eu posso dizer que será em dias úteis, depois a gente pode passar um pouquinho como é habilitado esse calendário de dias úteis, e eu vou dizer que ele vai ter 2 dias úteis para poder concluir essa tarefa. Então, o SLA dele vai ser baseado
nessa configuração que vocês estão fazendo aqui. Quando criar a tarefa, ele vai ter 2 dias úteis para poder configurá-la. E o próximo passo é você dizer qual que é a responsabilidade dessa tarefa. Quem é que vai cumprir essa tarefa? E aqui eu tenho algumas opções. Eu posso dizer que é usuários, e aí eu escolho qual usuário. Eu posso dizer que é um grupo de pessoas, um grupo, né, de pessoas que você também consegue configurar no sistema. Se é uma responsabilidade do usuário que está solicitando, se é todo mundo que tem acesso ao workspace, se é uma tarefa de e-mail externo, isso aqui também é uma configuração um pouquinho mais avançada, se é baseada em campo ou se é de regra de responsável. Aqui nós vamos trabalhar com 2 opções, na verdade. Nós vamos trabalhar com a opção de usuários e nós vamos trabalhar com a opção de usuário solicitante. Para essa tarefa, eu vou dizer que são usuários. Então, eu vou dizer que eu poderia escolher mais de um usuário, tá? Mas aqui eu vou dizer que quem é o responsável por essa tarefa é a Cibele. Basta clicar aqui em enviar, que ele já está habilitando aqui, criando a sua primeira tarefa. Eu estou dizendo aqui que eu tenho apenas uma tarefa, mas eu quero criar mais uma tarefa para essa etapa, tá? Então, para eu criar mais uma tarefa para essa etapa, basta novamente clicar aqui em mais. Eu vou chamá-la de tarefa 2, colocar aqui, por favor, avalie a tarefa 2, segue da mesma forma. Aqui eu vou dizer que eu vou aguardar um gatilho. Mais para frente a gente vai criar um gatilho que da tarefa 1 vai para a tarefa 2. Para gerar essa tarefa 2, eu preciso que a tarefa 1 seja concluída, por isso que eu vou colocar a opção de aguardar um gatilho. Em visualização de dados, a mesma coisa, eu posso colocar aqui para mostrar, né, os dados do formulário da tarefa 1, que foi preenchido na tarefa 1. Aqui na ação, eu também vou dizer que é de preenchimento de campos, e aí eu vou escolher o formulário da tarefa 2. No tempo de resposta, eu também vou dizer que é baseado em dias úteis, eu também vou colocar 2 dias de SLA, e eu também vou dizer que o tipo de responsabilidade é por usuário, mas nesse caso eu vou colocar o Felipe ao invés da Cibele. Pronto. Criei a tarefa 1 e a tarefa 2. Tenho mais alguma tarefa nessa etapa? Não. A gente precisa criar uma tarefa para concluir a etapa, porque a partir disso é que eu vou concluir essa etapa para depois iniciar a próxima etapa. Então, nós vamos colocar aqui uma tarefa de conclusão de etapa. Concluir a primeira etapa. E aí, o tipo de início também vai ser aguardando o gatilho, porque da tarefa 2, eu vou mandar para essa tarefa de conclusão de etapa. E aqui na visualização, não precisa colocar nada. E aqui na ação, ao invés de eu colocar que é uma tarefa de preenchimento e visualização de campos, não, eu vou colocar que é uma tarefa de conclusão de etapa. E aí, aqui, ele também precisa que vocês coloquem um SLA, tá? E aí vocês podem colocar, por exemplo, aqui eu estou colocando um só para registro. No entanto, a responsabilidade aqui, eu não preciso que uma pessoa venha aqui somente para concluir a etapa. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que essa é uma etapa de conclusão automática. Então, toda vez que eu quero criar uma tarefa que não precisa de uma ação humana, eu coloco ela como confirmação automática, porque aí ela vai sempre se concluir automaticamente. Então, feito isso, clico em enviar e eu já tenho aqui 3 tarefas dentro dessa etapa. E se vocês virem aqui, ó, você vai ver que eu tenho uma tarefa 1, a tarefa 2 e a tarefa de conclusão de etapa. Basicamente, a gente vai criar esse fluxo, né, essas tarefas dentro configurações, né, de tarefas e etapas de início básico. E no próximo vídeo a gente já vai falar um pouquinho sobre gatilhos, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.